Quarta-feira, 15 de setembro, bom dia para vocês. Bom dia, olha, confronto em bairro de Vitória. Kessia Neto está ao vivo na região. Kessia, vamos falar com você agora. O que está acontecendo aí nesse momento? A gente está vendo que tem um ônibus aí todo destruído. Tem a ver com a morte de um rapaz e uma troca de tiros? Bem-vinda. Olá, Bruna, boa tarde, George, boa tarde a você, amigo do TN. Pois é, nós estamos ao vivo aqui na região do bairro aqui de Morro do Quadro, em Vitória, onde neste momento o nosso cinegrafista está mostrando um ônibus foi quebrado. Esse ônibus foi quebrado em protesto pela morte de um jovem que aconteceu na noite desta terça-feira. O motorista, ele relatou pra gente aqui que ele foi surpreendido quando ele passava pela via principal aqui do bairro, onde indivíduos cercaram, este ônibus aí e ordenaram que ele parasse o veículo, pois eles iriam tacar pedra no veículo. A realidade é essa aí, ó, só sobrou os estilhaços. O motorista disse que foi um verdadeiro susto que ele passou, teve passageiro desmaiando e a situação aqui não foi fácil, viu? Ele conversou com a gente e ele relatou que nunca vivenciou este tipo de situação. Neste momento, ele está retirando o ônibus aqui a pedido da Polícia Militar para então liberar a via principal do bairro. A situação aqui, ela é complicada, como eu já sinalizei para vocês no início desse vivo, dizendo que tudo isso está girando aí como uma espécie de protesto em função da morte de um jovem que ocorreu na noite desta terça-feira. Bruna, George. Pois é, Kessia, você também fez essa reportagem sobre esse caso. A gente está vendo aí o ônibus apedrejado, acabando de sair do Morro do Quadro, numa situação complicada. E a Kessia Neto fez a matéria. Vamos ver a reportagem que a Kessia fez. As imagens mostram um retrato da violência. Wagner Júlio Cordeiro de Oliveira, de 22 anos, morreu após ser baleado. Tudo começou na praça do bairro e terminou na escadaria Edith Freitas Chaves, no bairro do Cabral, em Vitória. Essa parente da vítima, que não quis se identificar, relata a dor da família. Revolta e tristeza. Muita tristeza, porque ele era um menino muito alegre, muito querido por todos. O homicídio ocorreu por volta das 10 horas da noite desta terça-feira. De acordo com moradores, esta praça estava movimentada quando tudo aconteceu. Ainda de acordo com eles, a polícia já subiu no morro com bastante truculência. A gente estava aqui embaixo também, na hora do ocorrido. A gente pediu para socorrer ele, eles começaram a xingar a gente, sai daqui, suas desgraças, e não deixou eu e minha mãe socorrer ele naquele momento. Falou que não tinha ninguém no beco, enquanto meu primo estava jogado no chão. Militares que atenderam a ocorrência relatam que eles chegaram no local e foram surpreendidos por diversos disparos. Foi neste momento que eles revidaram os tiros. Wagner foi encontrado baleado e caído na parte superior da escadaria. Ele foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, mas não resistiu aos ferimentos. Essa outra moradora relata o comportamento da polícia no bairro. Eles não querem saber quem está na rua, se é morador, se é criança. Para eles chegar assim, já chega atirando nas pessoas sem saber quem é quem. Igual o caso que aconteceu ontem, não foi a primeira vez, já é a segunda vez da polícia tá atacando assim os meninos, de chegar atirando. E assim, as crianças vivem brincando no beco, então eles não querem saber se é criança, se é adulto, se é não. Eles querem chegar atirando e acabando tirando vidas. Pois é, vocês acompanharam aí a matéria que eu mesma preparei na manhã desta quarta-feira. Eu vim aqui, conversei com os moradores na região, tentei entender o lado dos moradores, porque é muito importante para a gente, enquanto papel de imprensa, entender os dois lados da moeda, não é isso? E a situação é essa que vocês viram aqui agora, um ônibus quebrado, algumas vias, aqui já foram interditadas, mas a PM já controlou a situação. A Polícia Militar, ela está fazendo patrulhamento aqui na região neste momento, com o reforço da CIMESP, que também chegou ao local aqui no finalzinho da manhã de hoje. E o cenário é esse aqui, viu, George e Bruna? O cenário é de protesto em função da morte deste jovem. Volto com vocês aí no estúdio. Kessia, a CIMESP está por aí ainda? Alguém foi preso, acusado aí de destruir esse ônibus?
Olha, Bruna, no momento, até o momento, ninguém foi detido, viu? Os militares até conversaram aqui comigo em off, mas eles disseram que até o momento a polícia ainda não conseguiu chegar às pessoas que, né, fizeram essa depredação ao patrimônio aí, viu? A gente vai acompanhar ao longo do dia aí, ao decorrer do dia de hoje, ao decorrer desta quarta-feira, para ver qual será o posicionamento da PM em função destes protestos que prometem continuar durante o dia todo. Inclusive, os moradores já sinalizaram isso pra gente, que hoje, ao longo da quarta-feira, o protesto vai permanecer, viu? Tá certo, Kessia. Eu vou pedir por gentileza que você permaneça com a gente, porque hoje pela manhã você acompanhou outra história também de violência, tá, gente? Porque teve tiroteio na porta de uma escola em Andorinhas. Desta vez, um dos disparos acertou uma sala de aula e por muito pouco não atingiu uma aluna. Uma estudante foi ferida pelos estilhaços e uma segunda criança foi pisoteada na correria. Vamos ver. Foram mais de 30 tiros. Um deles acertou a janela da escola Isaura Marques da Silva, no bairro Andorinhas, em Vitória. Sala do 7º ano, o professor fica aqui. Olha a bala. Onde pegou? Onde entrou? Aqui. Essa mãe de uma estudante de 13 anos recolheu 7 cápsulas na porta da escola. A filha estava sentada perto da janela e quase foi atingida. Ela ficou revoltada com a situação. Você não tem noção o que é você ter um filho sentado na escola pedindo por educação e uma bala passar de raspão na cabeça dele. A minha filha nem falou nada, porque a minha filha, na verdade, chegou em estado de choque. Quem me ligou foi a escola, porque a minha filha não estava conseguindo falar, porque ela quase teve um tiro na cabeça. Você tem noção o que é isso? Eu duvido, se fosse um filho de prefeito, governador, de alguém que tivesse dinheiro, se estava essa situação. Só porque aqui só tem pobre, só porque aqui só tem trabalhador e gente humilde? Cadê as autoridades para olhar por nós? A gente paga imposto igual todo mundo. O tiroteio aconteceu durante o período da tarde desta terça-feira. Cerca de 70 estudantes estavam na escola. Por causa do tiroteio, 2 crianças ficaram feridas. Uma estudante foi pisoteada durante o pânico que se instaurou dentro da escola. A outra foi atingida pelos estilhaços de vidro que voaram da janela. Nós tentamos ir até o colégio, mas fomos orientados por moradores a sair do bairro justamente por causa da violência. Segundo eles, já não tinha viatura nem da Polícia Militar e nem da Guarda Municipal. A menina pisoteada tem 9 anos. A mãe dela está pensando em tirar a filha da escola. Minha filha foi pisoteada e eu não tô aguentando mais. Não tô. O dia sim, um dia não. É um dia sim, um dia não. Quando é direto. Então minha filha tá arriscada de levar um tiro. A segurança da criança, que nosso filho que tá aqui, não tem segurança. Eu falo de coração, não é só eu que sou revoltada. Quem tá revoltada é todos os pais. A outra mãe já desistiu de mandar os filhos. E a partir de hoje, eu, por exemplo, não levo meus filhos na escola. Professor não tem peito de aço, professor aguenta isso aqui todos os dias. E agora, por fim, as crianças correndo risco de levar um tiro na cabeça. À noite, a situação era a mesma em Andorinhas. Moradores entregues à própria sorte e nem sinal de viaturas dentro do bairro. A viatura vem quando tem alguma ocorrência, algum tiroteio. Fora disso, não tem. Não adianta ninguém das autoridades falar a polícia está trabalhando, a polícia está trabalhando, tá, quando tem tiroteio. Passou, a gente fica aqui à mercê. Isso aqui virou um inferno. A gente não tem segurança nenhuma aqui. A gente não tem paz para trabalhar, criança não tem paz para estudar, não tem paz para brincar, não tem paz aqui. Realmente, né? Como é que os pais ficam em paz sabendo que as crianças estão aí nessa escola, né? Kessia, você esteve lá em Andorinhas hoje cedo. E aí, os pais mandaram os alunos para a escola hoje de manhã? Teve aula? Olha, Bruna, o cenário ali na região como um todo era aparentemente tranquilo, viu? Nós estivemos ali por cerca de 1h e meia, em frente à escola que foi atingida, né, por um desses disparos no dia de ontem. E as crianças chegaram normalmente para a aula, viu? É óbvio que o movimento não era intenso como nos dias comuns, mas ainda assim alguns pais chegaram para levar essas crianças. Eu tentei conversar com 2 pais que não quiseram gravar a entrevista comigo, mas disseram o seguinte: olha, eu estou trazendo meu filho para a escola, mas eu tenho medo.
Eu tenho muito medo do que pode acontecer, porque ontem o cenário foi um cenário de guerra. Porque ontem a minha filha chegou em casa chorando, dizendo que ela não queria mais estudar em função da violência no local. Então, esse depoimento é um depoimento que choca a gente, né? E deve chocar ainda mais os moradores de bem ali da região, porque eles ficam no meio desse fogo cruzado, né? E quem sofre as consequências disso tudo são as crianças. Porém, há uma controvérsia aí, viu? Porque nós recebemos uma nota da Secretaria Municipal de Educação que esclareceu que não há registro de estudante atingida por estilhaços lá naquela escola. A sala estava vazia no momento da situação como um todo. Na hora do tiro, na janela, houve um momento de correria, mas uma estudante caiu no chão e ralou a mão. Foi o que eles enviaram por meio de nota. Ela foi atendida pelo próprio professor e não necessitou de encaminhamento para a unidade de saúde. Eles reforçaram ainda que a situação ali a escola, né, possui uma equipe de práticas restaurativas que promove as ações em prol à saúde mental desses alunos. A Guarda Municipal também sinalizou para a gente com relação a essa situação que aconteceu lá. Eles disseram que a Guarda Municipal está fazendo patrulhamento nas escolas, ali mais precisamente naquela escola, e dá apoio aos profissionais, tanto, né, da escola, quanto também aos alunos na entrada e nas saídas. A Guarda também está na região fazendo o patrulhamento do local. Então, assim, a gente percebeu ali pela manhã, enquanto nós estivemos na região, que alguns pais levaram sim essas crianças para a escola. É importante a gente ressaltar que esses pais, eles precisam levar as crianças para a escola, porque muitas das vezes esses pais trabalham e não tem com quem deixar essas crianças, né? Então essas crianças, elas meio que se sentem ali, precisam ser obrigadas a ir para o ambiente de educação, para o ambiente escolar, por conta de uma necessidade, mesmo sabendo que a situação ali na região não tem sido fácil. George, Bruna, que semaninha, que início de semana complicado, né? Muito complicado, difícil para todo mundo, especialmente para os moradores aí desses bairros que a gente está acompanhando. Sobre essa situação em Andorinhas, tá, Kessia? O secretário de Segurança Pública, o coronel Alexandre Ramalho, gravou um vídeo. Vamos ouvir. Polícia Militar e Polícia Civil têm trabalhado muitas apreensões e muitas apreensões de menores que lamentavelmente não ficam presos. Anteontem em Andorinhas abordamos mais de 10 menores, todos circulando ali em Andorinhas, visivelmente ligados ao tráfico de entorpecentes. Quando vamos puxar a ficha, está lá vulgo fulano, mas não fica preso. Apreendemos arma ontem em Itararé, teve troca de tiro no Morro do Quadro, um policial militar nosso quase que foi alvejado, não fosse o colete que ele estivesse utilizando. Então as nossas polícias estão se doando ao máximo. Agora, temos uma legislação no Brasil que não alcança os interesses das comunidades. Uma criminalidade juvenil de 12 a 19 anos, uma mão de obra barata, que é utilizada amplamente pelo grande traficante e que não fica preso. Então nós estamos trabalhando, continuaremos trabalhando e, como sempre estamos falando, precisamos de outras ações nessas comunidades, ações que já estão sendo desenvolvidas em outros locais, para mostrar a esses jovens que existem outros caminhos muito além do tráfico de entorpecentes. Continuaremos trabalhando para cima de homicidas e traficantes. A gente está recebendo muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp de moradores informando que agora há poucos minutos, escutaram mais tiros lá em Andorinhas. A nossa repórter Kessia Neto está se encaminhando para lá. Qualquer novidade, ela informa a gente informa vocês, combinado? Mas a informação é essa. Agora há pouco teve tiroteio, um novo tiroteio em Andorinhas, em Vitória. Muita violência, tá? Imagina como é que é sair para trabalhar agora, nesse momento, no meio do tiro, né? Complicado. Pois é, muito difícil, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Suzy Faria, que também está nesse caso, a Kessia Neto, que também vai falar mais sobre essas atualizações para a gente. Porque agora, gente, olha só, um rapaz foi brutalmente espancado em Vila Velha, depois de assaltar uma jovem. Pois é, até que um policial civil que passava na hora chegou para conter a fúria dos agressores. Vamos ver.
O ladrão precisou receber atendimento médico ainda na porta da delegacia de Vila Velha. Uma equipe do SAMU foi acionada para socorrer o homem de 26 anos. Ele teve ferimentos nos braços, nas pernas e na cabeça, depois que populares o espancaram. O ladrão tinha acabado de roubar uma mulher no bairro Alvorada, em Vila Velha. Esse policial civil passava na hora e impediu que o rapaz apanhasse ainda mais. Eu visualizei lá um corre-corre lá. Eu vi algumas pessoas correndo atrás de um rapaz. Aí, enquanto eu fiz uma manobra lá com o carro, a população já tinha alcançado o rapaz lá, o autor do crime lá do roubo. A situação do roubo se inverteu para um outro tipo de crime. A população muito revoltada e até com uma certa razão a revolta, com razão pelo número de roubo que acontece ali na região. A população começou a agredir aquele infrator. Só que daí incorreu em outro crime, né, de agressão. O policial relatou que teve dificuldade para realizar a prisão porque a população estava muito revoltada. Eu levei até sobrou até para minhas canelas, mas não tem importância, faz parte. A vítima tem 22 anos e estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Ela não quis gravar a entrevista, mas contou que o ladrão usava uma arma falsa e uma faca. Ele roubou a bolsa dela. Ela correu até um bar e pediu ajuda. E foi aí que as agressões começaram. O suspeito precisou ser levado para o hospital. O policial orienta que essa não é a melhor forma de se fazer justiça. Então, é triste uma situação como essa, né? As pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. Nunca faça justiça com as próprias mãos, porque você vai estar cometendo uma injustiça muito grande. Se você for cobrar, então cobre do traficante, porque esse sim destrói famílias e joga o ladrão para roubar na sua rua, porque o ladrão é um viciado. Olha, gente, falamos de Andorinhas agora há pouco, mas tem também Nova Palestina, 2 bairros vivendo a mesma insegurança. Medo de mandar os filhos para a escola. Vamos falar com a repórter Suzy Faria, que está ao vivo. Olá, Suzy, quais são suas informações? Boa tarde, George, Bruno e amigos do TN. Pois é, Nova Palestina, conhecida também como São Pedro III, vive um problema desde o mês passado, que são os intensos tiroteios que acontecem naquela situação ali, naquela área. Uma briga com o Morro da Conquista, pontos de droga, enfim, tem acontecido de forma constante esses tiroteios ali. E as mães, Jorge, como bem foi falado aí em Andorinhas, também estão com medo de deixar os filhos irem para a escola. Sabe por quê? Elas estão sendo ameaçadas no trajeto até o local. E hoje pela manhã, quando algumas corajosas queriam enfrentar esse medo, levar a criança para a escola, foram surpreendidas por um tiroteio que aconteceu nas imediações da escola Neuza Nunes, fazendo com que essas mães voltassem. Daqui a pouco a gente vai ver uma matéria onde uma mãe coloca um questionamento muito importante. Ela é ameaçada pelos traficantes do bairro Conquista e, ao mesmo tempo, está sendo pressionada pelo Conselho Tutelar porque, desde o mês passado, não leva a filha dela de 9 anos de idade para a escola, por medo. E olha a berlinda que essas mães, que esses pais ali da rua Jorge Rosa estão vivendo. Se vão, os traficantes ameaçam. Se não vão, é o Conselho Tutelar que cobra a presença da criança na escola. E esses, George e Bruna, não são os únicos problemas que os moradores dessa pequena rua estão vivendo. É uma situação que, na hora que vocês conhecerem, vão ver que eles estão, como eu disse antes, na berlinda, meu amigo. George e Bruna. É realmente muito complicada essa situação. Suzy, obrigada aí pelas suas informações, tá? Daqui a pouquinho você tá de volta. Olha, gente, uma menina de 2 anos morreu atropelada por um ônibus. Isso aconteceu em Linhares, no norte do estado. Segundo testemunhas, a criança estava na cadeirinha da bicicleta junto com a mãe quando foram atingidas aí por esse ônibus. O SAMU foi acionado, mas a menina infelizmente morreu no local. A mãe não ficou ferida. O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal de Linhares. E um motorista foi atropelado pelo próprio caminhão após saltar do veículo em movimento no sul do estado. A vítima decidiu pular para fora do caminhão ao perceber que estava sem freio, mas infelizmente acabou sendo atropelado pelas rodas traseiras do veículo. O caminhão acabou tombado pouco depois. O acidente aconteceu no interior de Cachoeiro de Itapemirim.
O homem foi socorrido e levado para a Santa Casa da cidade. Olha, gente, uma loja de celulares que fica lá em Planalto Serrano foi alvo de criminosos pela segunda vez em menos de 2 meses. Dois bandidos rendem uma pessoa que é deixada no canto da loja. Há uma foto dos suspeitos. Não há informações do que foi levado. Do lado de fora, os moradores comentam sobre a insegurança. O outro assalto aconteceu no dia 30 de julho. Os bandidos usaram uma submetralhadora e ainda fizeram um disparo. A vítima foi feita refém. Eles atiraram para impedir que um cliente entrasse no local. Os bandidos roubaram 40 aparelhos celulares. Eles fugiram da loja em um carro modelo Fiesta da cor prata. Chocantes, né, desses assaltos. Bem, parte dessa quadrilha chegou a ser presa após o primeiro assalto. Sobre esse segundo roubo que a gente acompanhou, as denúncias podem ser feitas pelo 181. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 quilos de pasta base de cocaína depois de uma perseguição na BR-101 na Serra. De acordo com a polícia, o tipo da droga é um dos mais raros e caros do mercado. O quilo chega a ser vendido a R$120 mil. Os agentes faziam uma fiscalização quando deram ordem de parada a um Fox de cor prata. O condutor acelerou para cima dos policiais que iniciaram uma perseguição. Os suspeitos fizeram manobras e ultrapassagens arriscadas e por pouco não atropelaram pedestres. Na altura do bairro Porto Canoa, o condutor perdeu o controle e caiu num barranco às margens da rodovia. Ele fugiu em direção a uma mata e não foi encontrado. Dentro do carro, os policiais encontraram mais de 10 quilos de pasta base de cocaína. O material foi levado para o DPJ da Serra. Agora a gente volta a falar com a repórter Suzy Faria, porque teve briga entre enteado e padrasto, que quase terminou em morte, tá, gente? Muita violência e violência em família. Suzy, você traz as informações agora pra gente, né, minha amiga? Pois é, Bruna, é uma pena que esse tipo de coisa ainda continue acontecendo, né? O fato ocorreu lá em Vila Velha, no bairro Riviera da Barra, foi ontem à tarde. O enteado e o padrasto dele entraram em luta porque o idoso, esse senhor, esse padrasto, tem 76 anos de idade, é um pedreiro. E o enteado, um açougueiro, tem 40. Agora, você já imaginou, George, Bruno, amigos do TN, nessa briga aí, entre um idoso de 76 e um homem de 40, quem é que levou a pior? Eu acho que você vai se surpreender com o que aconteceu. Vamos acompanhar aí a matéria. Foi dentro desta casa, em Riviera da Barra, Vila Velha, que uma briga entre o padrasto, um pedreiro de 76 anos, e o enteado, um açougueiro de 40, quase terminou em morte. E sabe quem levou a pior? Errou se você falou o idoso. Na verdade, foi o enteado que ficou bem machucado, com cortes nas mãos, facada no peito e muitas escoriações pelo corpo e principalmente nas costas. O idoso ficou com lesões na cabeça por ter levado uma panelada. Um senhor bem forte, que ele mexe com obra, ele carrega saco de cimento nas costas brincando, ele é bem forte. Parece que não é, mas é. Já tentou esfaquear meu irmão, já agrediu minha mãe, já. Dentro da casa estava a mãe de 73 anos e a esposa da vítima. A briga aconteceu quando o idoso tentou impedir que o enteado contasse à mulher e à nora o que ele estava fazendo com o dinheiro e usou de violência para isso. Para impedir de eu falar com a minha mãe e com a minha esposa, que elas não estavam sabendo, aí foi que ele me deu uma facada e eu, para me defender, tinha uma panela, comecei a dar panelada nele para tentar me livrar das facadas, e segurando as facas e cortando tudo. Ao ver que estava sangrando muito no peito, o enteado saiu correndo por 300 metros e foi até a rodovia do Sol, onde pediu ajuda a uma equipe da Rodossol, avisando que havia também uma outra pessoa machucada e que precisava de ajuda dentro do bairro. Foi aqui, na casinha do cachorro, que fica bem no final do quintal, que o pedreiro de 76 anos se escondeu depois de ter agredido a facadas o enteado dele. Agora, é inacreditável que um senhor tão idoso, de idade tão avançada, tenha tanta força para fazer o que fez. O idoso ficou sentado do lado de fora aguardando o socorro. Foi atendido pela ambulância do SAMU e levado para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória.
O açougueiro foi para o Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e já estava em casa hoje pela manhã. O pedreiro já convive com a mãe dele, uma senhora de 73, há 20 anos. O relacionamento dos dois também é conturbado. Mas mesmo levando a pior na briga, o açougueiro pediu para o padrasto não ser preso. E até se comove com essa situação. Isso aqui é só Deus sabe, daqui para frente. Ele é uma pessoa boa, só que ele, como ele já tem uma história que ele bebia antes, aí do nada ele fica assim, dá o surto dele, fica agressivo. Pois é, pessoal, de acordo com a família, esse senhor de 76 anos, é alcoólatra, estava fazendo o tratamento e aí ia tudo bem. Mas ele acabou parando esse tratamento e se tornou uma pessoa extremamente agressiva. E como vocês podem ver aí, o rapaz de 40 anos não foi páreo para ele. O rapaz, o enteado, disse que o homem é muito forte, carrega sacos de cimento como se fosse uma coisa boba. Imagina, 76 anos com tanto fôlego para fazer o estrago que ele fez. O senhor de 76 anos continua internado. E ainda ficou aquela dúvida na família, né? Se ele volta ou não. Porque como vocês viram o enteado aí, apesar de toda a confusão que aconteceu, ele pediu para a polícia não prender o padrasto dele e ainda correu lá para a rodovia para pedir ajuda, imaginando que o padrasto estava muito mais ferido do que verdadeiramente estava. George, Bruna. É realmente complicada essa situação, essa violência aí. Obrigada, tá, Suzy, pelas informações. Olha, gente, um homem foi morto a tiros no bairro Zumbi dos Palmares. Desde junho, a comunidade vem sofrendo com os casos de violência na região. A cena mostra o choro e o grito de desespero de uma mãe que acabou de perder o filho para a violência. Em uma das imagens, dá para ver que ele usava uma tornozeleira eletrônica, que significa que ele estava em dívida com a justiça. O crime aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. A vítima dos tiros é Fábio, mais conhecido por aqui como FB. Segundo informações, ele era chefe do tráfico de drogas aqui na região. Fábio chegou a ser socorrido e recebeu atendimento médico aqui no Hospital Evangélico, mas não resistiu. A região é conhecida pela guerra do tráfico de drogas. Em junho, vários casos foram registrados na região da Grande Santa Rita. Jonathan Moreira dos Santos, de apenas 5 anos, foi vítima de uma bala perdida na cabeça enquanto brincava na rua. Charles da Vitória Santos, de 18 anos, também foi vítima e morreu durante o confronto, e uma mulher ficou ferida. Por trás de ataques violentos, vive uma população vulnerável e impotente diante da violência na região. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Vamos dar uma respirada, gente, mudar um pouquinho de assunto para chamar a sua atenção, porque a terceira dose da vacina contra a Covid teve alteração, tá? A partir de agora recebem a chamada dose de reforço os idosos com 60 anos ou mais. Pois é, mas tem alguns detalhes importantes que o Luciano Rossetti vai trazer agora para a gente. O Luciano está na Serra e fala também da imunização da turma dos 12 anos com alguma comorbidade. Luciano, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, Bruno, amigo do TN, boa tarde para todo mundo. São muitas novidades, né? Então vamos por partes. Primeiro, como vocês falaram, né? Tem essa novidade do intervalo que mudou para vacinação de idosos acima de 60 anos. Agora o intervalo para tomar a D2 ou a dose de reforço, no caso de quem tomou a dose única, é de 5 meses. Então você que é idoso, que tem mais de 60 anos de idade, preste atenção porque são 5 meses de intervalo para você tomar a dose de reforço. E tem também a nova campanha, né, do público jovem, adolescente, de 12 até 17 anos. 15 a 17 anos, só lembrando, quem não tem nenhuma comorbidade, e de 12 a 17 anos, quem tem comorbidades ou então algum tipo de deficiência permanente. Estou aqui com a secretária de saúde do município, Bernadette Coelho, que vai bater um papo com a gente sobre isso, né, secretária? Como é que está funcionando essa nova campanha, que começa hoje, né? Boa tarde. Sim, ontem o município da Serra, no agendamento de ontem à noite, já disponibilizou 2.800 doses para esse novo público. E aí a gente fica muito feliz porque estamos já numa faixa etária bem menor, mas é importante também que a gente
perceba que as pessoas deverão completar o cartão vacinal com as 2 doses, até para poder fazer a dose de reforço, a terceira dose, 5 meses depois. Esse público de 12 até 17 anos, nós temos uma média de 50 mil pessoas no município da Serra. E tem uma coisa legal que eu pedi para o Bruno mostrar. A nossa amiga que foi vacinada pela mamãe, não é isso? Eu fui vacinada pela minha mãe e eu estou muito feliz por isso, porque eu tenho muito orgulho da profissão dela. Qual é o seu nome e sua idade? Meu nome é Sara, eu tenho 16 anos. Sara, parabéns, viu? Parabéns para a mamãe também, né? Uma dose em família, dose de reforço em família, né, Sara? É isso mesmo. Eu estou muito feliz. E a gente está feliz por você também, claro. Todo mundo, amigo do Tênis, todo feliz. Continuando agora o nosso papo com a secretária. Então, secretária, tem também as doses de reforço para o público mais idoso, né? Quem precisa tomar D2, alguma dose de reforço, como a D3, por exemplo. O agendamento continua, não é isso? Sim, toda terça e quinta-feira, o agendamento às 18 horas, a gente disponibiliza dose para D1, D2 dos diversos públicos, para o novo público de 12 anos acima, para D3, que é do público agora. Amanhã à noite vai estar disponibilizado esse público 60 a mais, a terceira dose, 5 meses depois da segunda. Então tem que ficar atento, não é isso? Ficar atento. Secretária, muito obrigado por suas palavras. A gente falou, amigo do TN, Bruna e Jorge, com a Bernadette Coelho, secretária de Saúde do município da Serra. Tem novas vagas, novos públicos, novos agendamentos e reforço também da dose para os idosos. Tem que prestar atenção aí para ser imunizado, não é isso? Eu volto com vocês. É isso aí, Luciano. Obrigada, tá, pelas informações. E além da Serra, outros municípios da Grande Vitória vão abrir agendamento, tá? Fiquem atentos, daqui a pouquinho todos os detalhes. Valeu, Luciano. Agradeço a secretária também. Gente, uma angústia sem fim, tá? Famílias de dependentes químicos sofrem dia e noite com os efeitos de vícios. Além da tristeza de ver um ente querido entregue às drogas, famílias convivem com ameaças e até se endividam na tentativa de salvar a vida da pessoa que tanto ama. Uma vida extremamente difícil. Eu tive que sair de um bairro onde eu moro há mais de 30 anos, né? Por causa do envolvimento da minha filha e do esposo dela no tráfico de drogas, né? Sou ameaçada de morte 24 horas. Eu ando pra lá e pra cá com medo de morrer. São palavras de uma mãe de 39 anos que luta para salvar a filha das drogas. A jovem tem apenas 22 anos e os últimos 4 foram para alimentar o vício em maconha e cocaína. A jovem tem um marido que também é viciado. Ela teve outras escolhas. Minha filha fala 2 idiomas. Ela teve estudo. Sempre fiz tudo que pude por ela. E de repente você vê seu filho envolvido no tráfico de drogas. Vê sua filha envolvida com uma pessoa de má índole, que é o esposo dela, né? E nessa batalha diária, a mãe já foi atrás da filha várias vezes, na casa dela, na boca de fumo, tendo que lidar com traficantes e sofrendo ameaças. Eu já estou sendo ameaçada desde quando ela está envolvida com ele, né? Ela esteve presa, ele também. Quando saíram, ela engravidou a primeira vez. Devido às drogas, às agressões dele, ela perdeu o neném. 4 meses depois ela engravidou novamente, continuar e começaram as ameaças, porque eles acham que eu tenho obrigação de manter eles dentro de uma casa minha, né? E recentemente a agressão foi muito feia. Eu quase morri na mão deles dentro da casa do meu pai, né? Depois ele apareceu armado na porta de uma outra propriedade minha. E a vida está cada dia mais difícil. A autônoma foi além, pagou o tratamento, advogados e pegou dinheiro emprestado para tentar ajudar a filha. Peguei dinheiro emprestado com amigos, sim, para pagar advogado, né? Os traficantes me ligavam e falavam, se ela voltar, eu mato ela. Se ela voltar, eu mato ela, segura sua filha. E ela falando, querendo voltar para o tráfico, o local onde ela tinha arrumado confusão. Então, paguei essas 2 advogadas, ficaram 2 dias, me cobraram um valor absurdo. E na sequência eu contratei uma outra que me ajudou muito, que até hoje me ajuda, né? Então, assim, eu me endividei pegando dinheiro com amigos. Aqui no TN já mostramos vários casos de famílias que sofrem quando um membro é usuário. No bairro Anhanguetá, em Vitória, um jovem de 21 anos, descontrolado, feriu a mãe a facadas quando ela tentava separá-lo de uma briga. No bairro Alecrim, em Vila Velha, um adolescente de 16 anos foi apreendido. O pai do rapaz estava chegando do trabalho quando viu a cena. Os agentes encontraram drogas na residência.
são realidades em que a família inteira sofre com esse problema. A família acaba adoecendo por estar querendo cuidar, por fazer o melhor, por se questionar onde foi que errou. E às vezes não é uma questão de onde a família errou, mas sim quando pode fazer, como pode atuar para melhorar, né? E entender que nem tudo eu posso liberar e também não posso ser tão permissivo, tão punitivo com aquela pessoa, né? Então a gente precisa ir achando o nosso equilíbrio, por isso que é importante a família também estar numa rede de apoio, estar junto nesse tratamento. Mas mesmo assim, a mãe não vai desistir da filha, ainda mais agora que ela tem uma criança de apenas 6 meses. Seu telefone toca, você não sabe qual é a notícia. Se alguém fez alguma coisa com a sua filha, é complicado. Não é fácil. Hoje, além de mãe, eu sou avó, né? Então, é mais difícil ainda. Sofrimento danado, né, para essas famílias. Agora, 12h29, a Suzy já está aqui com a gente, ela está de volta para falar sobre a prisão de agressores de mulheres. Pois é, e chama atenção nesse caso, né, que muitas acabam perdoando esse agressor, voltando e viram vítimas novamente, não é isso, Suzy? Exatamente. É uma situação bem reiterada, né, George e Bruna? A gente fala sobre isso aqui durante muito tempo. Mas as mulheres acabam acreditando que os homens podem mudar, dão uma nova chance e acaba na pior, né? Dos agressores que foram presos aí pela DHPM, inclusive foi de uma matéria que eu fiz lá no bairro São Francisco, onde o ex-companheiro não se importou de jogar fogo na casa, no apartamento onde morava a mulher e a filha de 5 anos de idade, colocando a vida das duas em risco. A mulher chegou a sair de lá muito queimada, foi para o hospital e ele estava foragido. Ou melhor, ele pensou que ia se livrar desse crime, mas não conseguiu não. Foi detido. E quem vai falar sobre isso com a gente é a delegada Rafaela Almeida, que ontem deu uma entrevista coletiva em que a nossa colega Manuela Machado esteve presente. Vamos acompanhar a matéria da Manuela. Um dos casos aconteceu no bairro São Francisco, em Cariacica. O casal estava fazendo as pazes, mas a esposa recebeu a ligação de um homem. O suspeito, então, bateu na companheira e ainda ateou fogo na única porta que dava acesso à residência. A mulher de 23 anos e a filha do casal, de 2 aninhos, sofreram queimaduras e foram socorridas. Quando estava se dirigindo para um motel, o autor ele percebeu que a vítima tinha recebido uma ligação de um homem, ficou furioso e aí revidou, ligou para o cara, procurou saber o que estava acontecendo, acalmou. Acontece que na hora que ele entrou no motel, na suíte do motel, ele passou a agredir a vítima violentamente e quebrou o motel inteiro. Ele se dirigiu a um supermercado que tem próximo à casa dela, comprou 1 litro de álcool e um fósforo, retornou para o local sabendo que a vítima e a filha de 2 anos estavam dentro da casa e ateou fogo na porta de acesso principal da casa. O outro caso, segundo a polícia, aconteceu em Guaranhuns, Vila Velha. O homem, com ciúmes porque a mulher chegou em casa depois dele, além de bater nela, deu facadas na vítima. E isso na frente dos 4 filhos deles. Vizinhos ouviram os gritos e socorreram a mulher. E ele, com esse sentimento de posse daquela mulher, na hora que ela chegou em casa, ele entendeu que ela podia estar traindo. Então o que ele fez? A subjugou, fez ela tirar toda a roupa, ficou somente de calcinha e sutiã, para verificar se no corpo dela tinha algum tipo de vestígio de que ela o tivesse traindo. E aí isso gerou uma discussão, que era comum nesse casal, e eles acabaram vindo a uma via de fato. Ele, no meio da confusão, com muita raiva, ele se apossou de uma faca e começou a querer desferir facadas na região letal dela, do abdômen. O suspeito de colocar fogo na casa da companheira foi preso em Campo Grande, Cariacica. Já o suspeito de tentar matar a esposa a facadas foi preso na Bahia, na cidade de Uruçuca, perto de Ilhéus. E essa história dos 2 relacionamentos é cercada de coincidências. A primeira, que os 2 casais brigaram no dia 12 de junho, dia dos namorados. A segunda, que os 2 homens foram presos no mesmo dia. A terceira é que os 2 relacionamentos eram conturbados. Eles brigavam por ciúmes dos maridos. E a quarta coincidência, que as 2 mulheres reataram os relacionamentos.
foi realizada a prisão dele, ele não resistiu, mas por surpresa nossa, a vítima também estava lá, e aí é aquela coisa. Há N questões que não cabe a nós julgar o porquê de uma vítima retornar para o autor. A gente sempre sabe que esses homens, eles têm uma lábia, e aí eles vão envolvendo aquela mulher, falando que nunca mais vão fazer, e elas acabam cedendo. Né? Nos 2 casos, as mulheres não denunciaram os maridos. O delegado-geral da Polícia Civil enfatiza a importância da vítima de agressão procurar a polícia. A denúncia tem que ser feita, ela não pode submeter uma situação dessa, né? Situação humilhante que quase tirou a vida das 2 mulheres. Pois é, e a gente sempre dando conselho aqui que relacionamentos problemáticos devem ser interrompidos e não ter dado assim a continuidade, até porque muitos deles terminam em situações agressivas e graves, como foram esses casos, George e Bruna. Mas antes de voltar ao estúdio com vocês, eu queria repassar uma informação importante que a gente acabou de receber. As equipes da DHPP daqui a pouco vão sair para ir até Muribeca, na Serra, onde um assassinato acabou de acontecer em uma das áreas rurais lá dessa instância, né? Desse local que muitas vezes é usado para agroturismo aí, né? Então, foi encontrado um homem morto a tiros naquela região. E outra informação importante que nos é passado aqui pelos nossos amigos do TN é que uma granada chegou a ser lançada lá no bairro de Andorinhas. Não teria explodido, mas a área está cercada. Granada, gente, que também teria sido jogada há um tempo atrás lá na rua Jorge Rosa, lá no Buraco Quente. Essa também não chegou a explodir. A nossa equipe, a Kessia Neto, já está se deslocando para lá para poder acompanhar, descobrir o que aconteceu. Parece que um artefato teria explodido, esse não, mas um outro teria explodido, acertado um carro na região. Então a nossa repórter Kessia Neto já está se dirigindo para lá. George, Bruna. Caramba, que quarta-feira, hein, gente? Quanta coisa acontecendo. Suzy, você também tem outras informações, porque hoje à noite foi de terror para os moradores de Nova Palestina, em Vitória também, né? Muito tiroteio por lá, né? Pois é, a gente começou aí a minha participação falando sobre aquele lugar conhecido como Buraco Quente, e agora a gente vai explanar um pouco melhor sobre o que houve. Os moradores apavorados disseram para nós que só da madrugada até a manhã de hoje foram 3 tiroteios. E sabe o que é mais estranho nessa história, George, Bruno e também os amigos do TN? É que dessa vez o ataque foi feito de um modo muito diferente. Foram motos, pessoas em motos que passaram pelo local atirando. De acordo com moradores, eram mais de 10. E esse caso só vai ficando curioso e intrigante, mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco. Gostaria que vocês acompanhassem comigo a matéria que eu fiz lá e ouvissem as queixas, as dificuldades que os moradores estão passando naquele local. Vamos acompanhar. Nossa, depois das motos, olha os tiros. Olha o tanto de tiro. Deita no chão, crianças, deita no chão, pelo amor de Deus. Foi assim que os moradores da rua Jorge Rosa, em São Pedro 3, Vitória, passaram a madrugada. O ataque a tiros aconteceu por volta de 1 hora. Os atiradores, desta vez, vieram de moto e espalharam terror por toda a rua e deixaram os moradores apavorados. Essa madrugada foi a pior madrugada que a gente teve, porque foi muito tiro, muita gente, eles passaram em muitas motos e a gente está se sentindo bem seguro, a gente está se sentindo abandonado. Segundo os moradores, os ataques aconteceram em 2 momentos, 1 hora da madrugada e depois que a polícia passou na rua por volta de umas 2 horas da madrugada. O terceiro foi agora de manhã, às 6h30, quando as crianças estavam indo para a escola. Os moradores disseram que nunca viram algo parecido com o que aconteceu aqui. O ataque dessa madrugada foi feito por pessoas que estavam em motos de 15 a 20 e estariam disfarçados de entregadores de lanche. Coincidência ou não, uma fonte nos revelou que um grupo parecido com esse, de 15 a 20 motos, passou pelo pedágio da Rodovia do Sol, vindo de Guarapari para Vitória. Eles não teriam pago a tarifa, estariam com placas ou dobradas ou motocicletas sem a placa e ainda com mulheres na garupa tampando as placas. Se foi essa turma que veio de Guarapari dar ataque aqui no Buraco Quente, só a polícia para poder investigar e descobrir. Mas há muita coincidência
entre a quantidade de motos e as pessoas que estavam nela e aquelas que vieram dar ataque aqui na rua. A polícia acabou por prender 3 pessoas que estavam em uma moto com a mesma característica, placas tampadas. Se tem envolvimento, cabe à investigação descobrir. Mas no bairro, os moradores não sabem mais o que fazer. A intimidação dos rivais do bairro Conquista, que fica ali logo acima, está extrapolando os limites. Os moradores da rua Jorge Rosa contam que são coagidos até quando vão ao comércio local. A gente está sendo ameaçado no próprio bairro. Se a gente passa e encontra com eles na rua, eles ameaçam, coagem a gente. Desde o dia 20 de agosto que algumas mães, por medo, não estão levando os filhos à escola. Além de serem ameaçadas pelos traficantes rivais, são também pressionadas pelo Conselho Tutelar, porque os filhos estão perdendo aula. A gente não está levando as crianças para a escola por conta do tiroteio e a escola está ameaçando denunciar as mães para o Conselho Tutelar. Mas eu particularmente prefiro ir para o Conselho Tutelar do que botar a vida da minha filha em risco. As ameaças são explícitas, como nesse vídeo aí. Do alto da escadaria, tendo a rua Jorge Rosa sob mira e portando armas pesadas, eles mandam um recado. Hoje nós vamos dar um banco lá no Pilantra. Daqui a pouco o pau quebra. O menino vai cantar. Fica difícil porque a gente fica com medo de sair, porque a qualquer hora a gente pode ser surpreendido, né? E não tem como correr para onde a gente fica sem saber para onde que vai. Então, é muito difícil. Os moradores também reclamaram que esses tiroteios constantes que acontecem naquela região estão afetando também o atendimento médico. Tem pessoas que hoje foram buscar um médico, não encontraram no posto de saúde e a explicação que tiveram é que eles estão com medo dos tiros, dos constantes tiroteios que acontecem nessa região. A população ali está extremamente amedrontada. Vivem vigiados por traficantes que ficam no alto do morro do bairro Conquista. Eles mandam um recado direto para aquelas pessoas de quem eles têm os telefones. E os moradores já disseram, acredite, se eles disserem que vão atacar em 20 minutos, eles passam atacando, atirando a esmo. E já deram um recado. Qualquer um que estiver na rua, seja mulher, criança, idoso, não importa, vai ser atingido por esses ataques. Uma solução? Bem, os moradores pediram que querem ali na rua um DPM, querem a presença constante da polícia, já que eles não têm. E logo que a polícia passa, os ataques sempre acontecem. Lembrando, temos que fazer jus a isso, que a Polícia Militar, a Polícia Civil, tem realizado operações constantes ali naquela região. Nós já noticiamos isso durante toda a semana passada, George e Bruna, inclusive à noite, com o apoio do helicóptero da Polícia Militar, eles estão passando por aquela região, mas infelizmente não está sendo o suficiente para acabar com essa guerra. George, Bruna. Não dá conta, né? Muita violência. Eu fiquei apavorada com aquela imagem das armas pesadas que a gente viu aí durante a reportagem da Suzy. De manhã e à noite, né? De manhã e à noite, sol quente, não estão nem aí. Estão exibindo as armas pesadas mesmo, fazendo ameaça e colocando na internet. Complicado, tá? Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Gente, agora a gente fala de uma situação de constrangimento. O cliente de um banco foi barrado na porta da agência por causa da prótese de metal que ele tem no quadril. Mesmo comunicando o fato aos seguranças, ele chegou a baixar a calça para mostrar a marca da cirurgia. A cena de humilhação foi registrada pela esposa da vítima. O homem tenta entrar em uma agência bancária, mas é barrado na porta giratória por conta de uma prótese no quadril. Impaciente com a situação, ele precisa abaixar a calça para mostrar a cicatriz da cirurgia. No vídeo está Marcelo Cabral. Ele já havia alertado o segurança que a porta travaria, mas não teve jeito. Eu fui até a segurança e comuniquei ela, ó, querido, eu tenho prótese no quadril, né? E automaticamente essa porta vai parar porque a ação da porta é parar esse tipo de situação. E fui para tentar passar na porta giratória. A porta travou, eu retornei a ela e falei assim, ó, é a minha prótese que está fazendo com que a porta trave. A esposa dele estava na parte interna do banco e filmou toda a ação. Enquanto isso, ouvia ameaças do segurança. Esse mesmo segurança que travava a porta a ameaçou, disse que ela não poderia filmar dentro do banco e que ia chamar a polícia para prendê-la. Foi nessa agência que fica no bairro Jucutuquara que o Marcelo passou todo o constrangimento.
Depois de inúmeras tentativas de passar pela porta giratória, a equipe do banco liberou a entrada dele na agência. E só aí que ele foi se dar conta de que tinha sido vítima de racismo. Uma senhora, depois ela me entregou o celular e disse que ficou naquele instante desesperada, porque ela nunca tinha visto tão claramente e nitidamente uma situação de racismo. E naquele instante, eu também não tinha percebido tudo isso. Marcelo relata que mesmo depois de todo o constrangimento, ninguém da agência bancária chegou para oferecer ajuda e se desculpar pela ação. Foi embora do banco sem solucionar o problema que tinha ido resolver. Não houve nenhuma compaixão no banco, não houve nenhuma atitude de ir até mim, porque eu estava muito nervoso ainda, né? Inclusive chorava bastante, e ninguém do banco chegou: seu Marcelo, o senhor pode vir aqui para a gente conversar, o senhor quer tomar uma água, o senhor quer, sabe? Ninguém do banco, trataram aquilo como se fosse algo casual. Procurei uma advogada, a gente está conversando, a gente estuda entrar com uma ação contra o banco, né? Contra a empresa que faz a segurança do banco e contra o próprio segurança do banco, né? Infelizmente, os bancos continuam com essa prática, mesmo sendo uma prática que entende-se como um dano moral. Isso pode ser cobrado aí junto ao PROCON e junto ao juizado especial para que possa ser indenizado monetariamente. Portanto, dentro da visão do Código de Defesa do Consumidor, essa prática que os bancos tendem de controlar a entrada e saída apenas por um controle, onde o segurança faz a avaliação, é entendida como dano moral, é uma prática abusiva. Olha, temos a resposta do banco. Ele disse que usa portas com detectores de metal como prevê a lei. Em relação ao caso do Marcelo, informou que ao entrar na agência, os clientes passam por triagem para garantir o melhor direcionamento no atendimento e distribuição de senhas. Disse que assim que informou sobre a prótese, o cliente recebeu o encaminhamento adequado, ao contrário do que a gente viu aí na reportagem, né, Bruno? Pois é, complicado. 12h45, vamos para o intervalo? Rapidinho. Na volta, a gente fala de gravidez precoce. Uma pesquisa mostrou que uma adolescente de 14 anos ou menos dá à luz a cada 32 horas aqui no estado. E o caso do cavalo que deu BO, o motociclista atingido pelo animal em disparada vai procurar a polícia para registrar o caso. E ainda o clima volta a ficar tenso no bairro Andorinhas, em Vitória. Não sai daí não, que a gente já volta. Já estamos de volta e vamos direto lá para fora. A gente segue ao vivo lá no bairro Andorinhas, em Vitória. Por lá, a repórter Kessia Neto está ao vivo. Kessia, quais são as informações aí do momento? Pois é, George, nossa equipe já está aqui no bairro Andorinhas, onde por volta das 12 horas, mais uma troca de tiros assustou os moradores aqui na região, viu? Nós chegamos aqui no local e eu tentei conversar com esses moradores que disseram que ouviram vários disparos. Neste momento também, eles correram, óbvio, né, para se salvar aí de alguma forma, mas nosso cinegrafista está mostrando aqui uma granada que foi jogada por esses meliantes, né? Jogaram aqui na rua essa granada que felizmente não explodiu. Vocês podem perceber aí em casa também que até uma bicicleta foi abandonada no local. Agora eu vou pedir para o meu cinegrafista mostrar aqui também que o cenário da violência, olha só, aonde essa bala veio parar. Um dos disparos atingiu este veículo que estava estacionado aqui. Esse projétil ele atravessou este veículo. Neste pedaço, aqui também, onde vocês podem acompanhar, ele foi também atingido por um disparo e o retrovisor do veículo também ficou danificado aí diante dessa situação toda. O cenário aqui no momento é um cenário de muita apreensão, viu, para os moradores. Os moradores conversaram comigo em off, mas disseram que no momento da situação como um todo, o medo tomou conta. Quem estava na rua correu desesperadamente para tentar se salvar de alguma forma, viu? Infelizmente, aí, mais um cenário de guerra aqui na região de Andorinhas, onde eu vim até hoje pela manhã e aparentemente o cenário era tranquilo. E vocês conseguem perceber que de uma hora para outra tudo mudou. Neste momento, a Guarda Municipal, acompanhada da Polícia Militar, também está aqui. Um cerco foi realizado aqui na região, pois a polícia espera aí a polícia no esquadrão antibombas da PM para chegar aqui até o local e analisar esse material que foi abandonado para saber se existe um risco
ou não para os moradores. Entretanto, resumindo a situação aqui, o cenário é sim, infelizmente, de guerra. Os moradores estão no meio do fogo cruzado, no meio dessa violência toda. E com isso, com essa guerra do tráfico, quem sofre, infelizmente, é a população de bem. George, Bruna, volto com vocês. Isso aí, que essa população que pede segurança é o mínimo que essa população merece ter, é o mínimo que nós precisamos ter. E uma observação agora, 12h50, a galera que entra 1h da tarde aí, a gente observou durante o Vivo da Quércia que já está indo para a escola. Crianças pequenas, mães com crianças de colo, estão aí na rua porque precisam levar as crianças para a escola. A gente viu que a Guarda Municipal está aí e esperamos que o policiamento continue reforçado aí em Andorinhas, porque a vida dos moradores tem que continuar, né? Lembrando que tem uma granada ali, estão aguardando o esquadrão antibombas, né? É isso aí. Então, muito cuidado aí também quem está passando por lá. Obrigado, Kessia. Olha, agora a gente fala do caso do cavalo que saiu correndo pelas ruas de Vila Velha e arrastou uma bicicleta e atingiu também uma moto. Bruna. Pois é, gente, o dono do animal ainda não foi identificado, tá? O jovem que estava na bicicleta e o motociclista ficaram feridos. O vídeo do cavalo arrastando a bicicleta e atropelando o motociclista viralizou. Diego estava na moto, chegou a contar a história em um grupo na rede social, mas os amigos só acreditaram quando viram a cena inusitada. A gente sabe dos riscos que nossa profissão envolve, que você está de moto o dia todo na rua, você pode esperar muita coisa. Mas jamais esperar um cavalo com uma bicicleta amarrada atrás e isso te atingir e fazer o que fez aí. O motociclista mostra os ferimentos e nas costas o machucado provocado pela corda que estava amarrada no cavalo. Diego, autônomo, trabalha fazendo entregas via aplicativo. Além dos dias parado, soma os prejuízos que ficaram no veículo. Eu vou ficar parado em casa, porque o meu trabalho é um trabalho de produção, eu ganho se eu estiver na rua trabalhando. Eu vou ter o prejuízo de consertar a moto e eu não tenho para quem recorrer. Diego disse ainda que vai registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. E esse vídeo, gravado pelo Kellion, vai ajudar nas investigações. Kélio conta como foi. Eu perdi aquela primeira entrada do fórum e tive que fazer o retorno. Nessa hora eu estava voltando da Rua do Valão, eu vi esse cavalo vindo em alta velocidade. Eu já fiquei assustado. Falei, gente, um cavalo carregando uma bicicleta. Na hora que ele foi fazer a curva, a bicicleta foi e pegou esse rapaz da motocicleta. E ele caiu. Nesse momento eu parei de filmar. E fui prestar o socorro. Antes do motociclista, o cavalo atropelou o jovem Ítalo, de 20 anos, que tinha alugado a bike Vila Velha para ir ao trabalho. Meu filho foi atropelado, ele estava de bicicleta, ele foi atropelado por um cavalo desgovernado. Simplesmente o cavalo pegou ele por cheio e saiu arrastando ele com bicicleta e tudo. Porém, Ítalo ficou no chão e o cavalo continuou com a bicicleta rodando por Vila Velha. O jovem que estava na bicicleta foi atropelado nessa rotatória, que fica aqui no bairro Boa Vista. Já o motociclista foi atropelado a mais de 1 quilômetro daqui, no bairro Coqueiral de Itaparica. E segundo a prefeitura aqui de Vila Velha, o cavalo e o proprietário do animal ainda não foram localizados. E caso o dono do cavalo seja encontrado, não cabe mais prisão, porque ele saiu do flagrante. Mas ele pode responder pelo crime de maus tratos a animais. Acionou a Guarda Municipal para que ela fizesse o patrulhamento, né? E a Guarda Municipal não encontrou nem o animal e nem o tutor desse animal. Então, provavelmente, o que aconteceu foi que esse animal ele foi recapturado por esse tutor e foi levado para algum lugar escondido para que ele não pudesse ser identificado. Quem tiver informações sobre o dono do animal pode ligar para a polícia 190 ou 181. A gente viu aí todos os estragos que esse animal solto na pista causou. Um amigo do TN mandou um vídeo lá da leste-oeste pra gente. Vários cavalos à beira da pista. Um risco danado para os motoristas que passam por ali. Vamos ver. Olha só, isso aqui que é vergonhoso aqui, ó. A saída da Arli Santos para Vale Encantado, direção a Cariacica. Olha que monte de cavalo aqui na pista, olha. Perigoso um bicho desse atravessar aí, ó. E causar um acidente. Olha só que monte de cavalo. E os donos não estão nem aí, ó. Olha os carros como é que passam. E estão na beira da pista aqui, ó. Prefeitura de Vila Velha aí, ó. O Cariacica. Dá um jeitinho pra gente aí, ó. Olha só que monte. Olha, é muito cavalo, tá? Se um cavalo desse aqui, ó, sair pra rua, sair pro asfalto aqui, nós estamos salvos.
Eu sou motoqueiro aqui, ó, estou em perigo. Não só motoqueiro, né? Bem, a Prefeitura de Vila Velha disse que a coordenação de bem-estar animal da Secretaria de Meio Ambiente foi lá no local e não viu nenhum animal. Mas tem que ficar atento porque eles podem voltar a qualquer momento, né? Tem que monitorar ali a região. Foi preso mais um suspeito de participar da chacina em um bar em Conceição da Barra, no norte do estado. O homem de 28 anos foi detido no município de Linhares e é apontado como um dos executores da chacina. Ele vinha sendo monitorado por policiais. Ele foi surpreendido em casa quando dormia. O primeiro suspeito de envolvimento no crime foi preso no último dia 2. A chacina aconteceu no distrito de Braço do Rio e chocou os moradores. 2 das 4 vítimas eram inocentes. Os outros estavam ligados ao tráfico de drogas e eram os alvos dos disparos. Agora, 12h55, gente, a gente fala sobre gravidez na adolescência. Aqui no Espírito Santo, a cada 32 horas, uma menina de até 14 anos dá à luz a um bebê. A gravidez precoce é muito frequente no Brasil. A cada hora, 48 filhos de mães adolescentes nascem no país. O pequeno Luca, de 2 aninhos, é o xodó da casa. Cheio de saúde, ele corre pra lá, corre pra cá, brinca a beça o dia todo. Felicidade da casa, alegria da casa. Só tinha adulto, aí virou alegria. Hoje é só alegria, mas nem sempre foi assim. É que a Emily, a mamãe do Luca, engravidou do namorado quando tinha acabado de completar 15 anos. Ai, desespero. Desespero, só uma certa tristeza, né? Desespero, tristeza, medo que estava por vir. Era meu namorado de infância, desde novinha. Foi um susto na família, um susto para mim, acho que principalmente para mim, né? Na hora que cai a ficha, que a gente vai ter que não deixar, mas dar um tempo e muita coisa, para uma coisa que não está na hora. Emily nunca interrompeu os estudos, mas chegou a estudar em casa quando a barriga começou a crescer. E depois que o Luca nasceu, a rotina ficou bem difícil. Eu acordava 4h30 para ir, porque eu estava em Jardim da Penha na época. Então eram umas 2 horas até chegar lá. Aí até chegar e na hora de voltar eu vinha dormindo no ônibus, o tempo que eu tinha para dormir. Estudar em casa completamente difícil, quando eu tinha que ser de madrugada quando ele estava dormindo. E olhe lá, né? Foi bem complicado. O segundo ano em si foi bem puxado. O pai do neném sempre foi presente. Aliás, eles estão juntos até hoje. Mas a realidade da jovem que acabou de completar 18 anos é minoria, no meio de tantas meninas que engravidam tão cedo. Dados do DataSUS apontam que a gravidez precoce ainda é muito frequente no Brasil. A cada hora, 48 bebês, filhos de mães adolescentes, nascem no país. No Espírito Santo, a cada 32 horas, uma menina de até 14 anos dá luz a um bebê. De janeiro a junho deste ano, foram 99 partos nessa faixa etária. A partir do momento que o bebê nasce, os avós assumem muito. É muito comum isso. Com isso, a menina volta mais rapidamente para a vida que ela tinha anteriormente. Aí, quando ela volta, ela corre um outro risco, que é o que a gente chama de multiparidade na adolescência. São as meninas que têm outros filhos na adolescência. Hoje, aqui em Vitória mesmo, a gente tem meninas de 15, 16 anos que já estão no segundo filho, terceiro filho, muito precocemente. Além de pular etapas, a gravidez precoce traz riscos à saúde da menina ou da adolescente. Ainda que já tenha menstruado, o útero muitas vezes não é maduro o suficiente para gerar uma criança. Os estudos eles são bem claros em dizer que o risco da gravidez da adolescência é maior nos 2 primeiros anos pós-menarca. Menarca é a primeira menstruação. Então, nessa fase, a gente tem um risco real de saúde, mas o risco físico vem com o aumento da pressão arterial, que é a pré-eclâmpsia, vem com o aumento de anemia nessas pacientes, uma vez que elas estão numa fase, né, de desenvolvimento ainda. O risco de os bebês terem peso menor do que o esperado, então são bebês que pesam menos do que o esperado. É preciso prevenção e conscientização. O diálogo em casa é fundamental. Para quem vive essa realidade, o conselho que fica é o cuidado. Cuidado, estudar, ver com quem, ver como, se divertir. Acho que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Eu acredito que até mesmo para mim, com 15 anos, não era a hora.
entendeu? Hoje eu falo, dou graças a Deus por ele estar aqui, mas ciente de que não era a hora. Vamos para o intervalo rapidinho, na volta pega o papel e a caneta para você anotar todos os agendamentos para vacina contra a Covid-19. A gente já volta. Estamos de volta agora, 1h04. Bruna, tem novidade aí sobre a vacinação, não é isso? É isso mesmo, gente. Vamos começar a falar por Vitória. Vamos virar aqui para a câmera 1 para eu passar todas as informações. É o seguinte, a capital abre meio-dia agendamento para dose de reforço, voltado para as pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 19 de abril. Atenção, tá? Até o dia 19 de abril, independentemente do imunizante que você recebeu. O site para você agendar na Prefeitura de Vitória é o agendamento.vitoria.es.gov.br. Prefeitura de Vila Velha vai abrir hoje também às 14 horas agendamento para os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e também para os adolescentes entre 15 e 17 anos que não têm comorbidades, além da terceira dose de idosos acima de 60 anos que completaram o esquema vacinal há 5 meses. O prazo foi reduzido, tá? 5 meses, não é mais 6. O site do agendamento em Vila Velha é o agenda.vilavelha.es.gov.br. Tem atualização também da Prefeitura de Viana, que vai imunizar a partir de hoje também os adolescentes aí de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Não precisa agendar, tá, gente, pela Prefeitura de Viana, então fique atento. Cariacica também vai abrir hoje às 14 horas, agendamento para dose de reforço em idosos de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose há 5 meses ou mais, além também de aplicar em Cariacica, né, marcar o agendamento para a primeira dose dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e de 15 a 17 anos sem comorbidades, tá legal? O site para você agendar a sua vacina lá em Cariacica é o site geral do governo, vacineconfia.es.gov.br. Guarapari, hoje, de meio-dia, tá? Já começou. Até às 3 horas da tarde acontece a primeira ação de vacinação por livre demanda. Essa ação, gente, é voltada para as pessoas entre 12 e 17 anos com comorbidades que precisam aí tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Serão disponibilizadas 1.500 doses da vacina da Pfizer. Essa ação está acontecendo no Complexo Esportivo em Muquiçaba. Muita informação, né? Todo mundo bem informado, né? É isso aí, tá certo. certo. É só procurar os sites e marcar a vacinação. Muita novidade também, né? O pessoal tem que ficar atento, mas tá aí todas as informações. Isso aí. Ô, gente, passamos bem do horário hoje, hein? Bastante, mas muita notícia, né? Muita notícia. O jornal hoje bombou, literalmente. Isso aí. Olha, a gente agradece a sua audiência, obrigado sempre e te esperamos amanhã, 5 para meio-dia. Beijo, gente. Encontro marcado. Até lá.